Aí tem para que ocorra a importação de medicamentos ou de outros insumos? Uma pergunta bem objetiva para fiscal de contrato. Isso faz parte da fase pré-contratual, que eu não entro, porém... A pergunta é o seguinte, é necessário ter algum representante nacional para que a empresa tem que ter um escritório ocorra a importação no Brasil. de medicamento ou de outros insumos? A empresa tem que ter um escritório no Brasil. Aí tem que ter o representante. Sim. Senador Renan, só um segundo, por favor. Eu fiquei na dúvida. A senhora falou, senhora Regina, por favor. Aqui, por favor. A senhora disse que exercer um cargo em comissão de confiança, que é uma indicação política. Eu estou falando que eu sou servidor público. Por favor, deixa eu concluir. Em 2016, não é isso? Para o DAS 1. Foi DAS 1? 2016? 2016 foi o DS2. DAS 2. Tá. Em 2018, também pelo Ricardo Barros, a senhora também foi... Não, em 2018 também a senhora foi 15 de fevereiro de 2018, também pelo Ricardo Barros. Para qual DAS? DS1. 18 também? 16, 18? 16, eu fui nomeada no DAS2. Posteriormente, eu fui nomeada no DAS1. Foi meramente mudança de função. Em dezembro. Ele está perguntando já a fase seguinte. Foi o DAS1. Colegas, eu queria até que o relator continuasse o raciocínio, porque ela vai ter dificuldade de responder. Cada hora bota um ano diferente. Não é dificuldade. Deixa o relator também. Deixa o relator. O requisito é de natureza E objetiva. deixa na ordem de inscrição. Deixa o relator fazer as perguntas. O requisito é de natureza objetiva. Ela tem que saber qual o valor de um salário de um efetivo para o cargo de confiança. E quem designou para isso. Claro. E coincidentemente ou não, foi o deputado Ricardo Barros em vários momentos. Mas está ficando claro de que ela não tem relação com o deputado Ricardo Barros e quando nomeou para um cargo inferior. Senador Fernando Bezerra, é isso que estamos procurando esclarecer. É exatamente isso. Exatamente. Senhor relator, prossiga. Por favor, nós estamos aguardando a resposta. Em 2016, eu fui nomeada numa função DAS2, quando eu fui designada para a função de fiscal de contrato. Em 2018, essa função foi alterada para DAS1, conforme eu falei para os senhores. Foi uma redução. Uma redução. A senhora quer dizer uma punição? Não. Redução salarial? É uma mudança de cargo. Sim, mas por que reduziu o salário? A senhora não sabe, não imagina? Não sei. Isso é mudança dentro do Ministério. Tá, eu perguntei se é necessário ter algum representante nacional para que ocorra a importação de medicamentos e de insumos. Foi a pergunta anterior. É necessário ter um representante no Brasil, sim. Essa intermediação que ocorreu no caso da Precisa é comum nos contratos do Ministério da Saúde? A Precisa, ela é representante da empresa Bharat Biotech. É verdade que a vacina Sputnik também foi contratada por meio do intermediário? Ela foi contratada com a União Química. Qual é a diferença? Ela é a representante da mesma forma. Qual é a diferença entre intermediário na negociação? É uma pergunta objetiva. Qual é a diferença entre intermediário e representante comercial? Eu não sei essa diferença aqui. Nesse caso, nós fazemos contrato com a empresa, onde ela elege um representante. Representante ou intermediário? Essa pergunta que eu estou fazendo. Representante. Qual é a diferença, então, de intermediário para representante comercial? Eu desconheço essa... Não há essa diferença? Não há essa diferença. O contrato do Ministério da Saúde para fornecimento da Covaxin, assinado, como a senhora sabe, em 25 de 2 de 2021, estipulava que as vacinas seriam entregues de maneira escalonada, depois de 20, 30, 45, 60 e 70 dias, após a celebração do ajuste do contrato. Sabemos que até hoje nenhuma dose foi entregue. Eu queria fazer algumas perguntas sobre isso, objetivas. E a senhora é quem melhor pode responder, porque foi exatamente a fiscal desse contrato. Vossa Senhoria, como fiscal do contrato,
autorizou a extensão do prazo de entrega das doses, contrariando o cronograma inicialmente previsto em contrato, e que eu acabei de ler aqui. É uma pergunta bem objetiva. Apenas naquela primeira manifestação da empresa, onde eles informam que não poderiam entregar os 4 Então, milhões. a pergunta objetiva, autorizou. Apenas naquela primeiro embarque da vacina. Autorizou. Apenas na primeira, mas autorizou. De 4 para 3? Autorizou a extensão do prazo. Eu não autorizei a extensão do prazo prazo. das entregas, contrariando Não o houve cronograma prazo. inicialmente Não, em não é contrato. prazo. Senhor Ela tá senador, dizendo, não houve senhora. prazo, não houve extensão de prazo. Está muito confuso. E qual foi a alteração? Apenas A no dose, quantitativo. a quantidade. A quantidade. Isso. Então não foi o prazo, foi a quantidade, A quantidade, que a senhora exatamente. autorizou. Só para eu entender, quando altera a quantidade, não altera o valor? Não, valor? Você Claro, falou- você alterou. Ah, sim, sim, sim. Claro, A senhora se não tava tem sob competência para verificar isso? Como? A senhora não tem competência para verificar se diminuir o valor da quantidade, obrigatoriamente não vai diminuir o valor do contrato? Ela é fiscal para não, isso. não é diminuir o valor do contrato. Ela é fiscal para isso. Deixa eu explicar uma coisa, Por senhores. favor. Não é valor, não é quantidade do contrato. O contrato, ele foi feito para 20 milhões de doses, ok? Ok. Em parcelas que findariam em maio. A primeira parcela, que seria 4 milhões de doses, me foi solicitada apenas entregar 1 milhão dessas 4 na parcela seguinte. Portanto, não houve alteração de contrato, não houve alteração de doses contratadas. Eu fiz uma pergunta objetiva, como fiscal do contrato, senhora autorizou, pergunta objetiva, a extensão do prazo das doses? Não autorizei. Não autorizou. Autorizou a? O quantitativo a ser Autorizou a embarcado. alteração do quantitativo. O quantitativo a ser embarcado no primeiro momento. Autorizou a contratação, autorizou a alteração do quantitativo a ser embarcado. Eu queria perguntar sobre isso. Com que fundamento foi concedido isso? A alteração de parcelas a serem cumpridas no momento da entrega, isso pode ocorrer nos contratos de vacina, porque nós trabalhamos com produtos termolabs e em algumas situações, no final do processo produtivo, pode acontecer alguma intercorrência que comprometa parte do lote. Neste caso, a empresa nos solicita a permissão para entregar um quantitativo menor, sempre se comprometendo em entregar essa diferença na parcela seguinte. E a senhora, eu queria fazer uma pergunta que fiz na introdução inicial. Quer dizer, e a senhora acredita na declaração de boa-fé da Precisa, depois que a Global fez o que havia feito com o Ministério? Eu não tenho conhecimento em relação à Global e à Precisa. Eu não tinha essa relação enquanto Não, mas a senhora empresas. disse que conhecia fatos, quando eu perguntei exatamente. Conhecemos fatos em relação à Global. Tá, e a Eu senhora não associei- levou isso em consideração? Eu não associei o fato de Precisa e Global serem mesma empresa. E associou que a Madison era a mesma empresa. Mas olha só, se ela solicita a redução da entrega, as pessoas estavam morrendo no Brasil. E a senhora autoriza Senhor, isso? eu não autorizei a redução da entrega. Autorizou. Naquele Posso momento, por conta de uma ordem, regulamentação do Vossa país. Senhoria. Pela ordem, senador Randolfo, pela ordem. Pela ordem, Pela senador ordem. Simone. Senador Humberto, pela ordem. Eu acho que grande parte da confusão, e por isso que nós estamos atropelando o relator, é o direito do relator falar, e Não, eu mesmo mas eu sou uma que fico estou honrado, interrompendo, fico honrado. é porque tem uma preliminar aqui que não está esclarecida. Então, se ela esclarecer, nós nos calamos aqui até a nossa vez. Exatamente. A pergunta... Sim, mas sob pena de nós não conseguimos acompanhar, senador Humberto. Então, a única coisa que não está clara, e aí eu acho que todos os senadores conseguem acompanhar o raciocínio do relator, qual é o papel do fiscal de contrato no Ministério da Saúde. Isso é importante para sabermos, inclusive, o que podemos perguntar para Vossa Senhoria e o que não podemos perguntar, porque não está batendo, assim, de forma muito simples. Qualquer cidadão que entre no Senado Federal, ele precisa, quando ele entra, ele vai ser aqui abordado, gentilmente por uma pessoa, ele vai se identificar e tem que mostrar uma identidade. A identidade tem que bater com a fisionomia dele. Então, esse é o papel de quem está ali abordando gentilmente as pessoas que entram no Senado Federal, que é a casa de todos
todos nós. Pois bem, na função de fiscal de contrato, o seu papel era analisar o contrato com base em que outras documentações que eram apresentadas para a senhora. A partir daí, quando a senhora esclarecer isso, eu acho que fica fácil para nós acompanharmos, que eu confesso, embora advogado, que eu estou tendo dificuldade de acompanhar o raciocínio desse depoimento. Por favor, alguma coisa a responder? Relator, com relação ao que ela colocou mesmo, o fiscal do contrato é responsável também pela contratação, tem aqui. Vossa Senhoria colocou contratação, execução e fiscalização. Contratação é porque é no mesmo processo. A partir do momento que se contrata, que se fecha um contrato, na fase de contratação no departamento de logística, Mas neste caso, ele segue para a área técnica para acompanhamento da execução. Neste caso, qual é a confusão que está havendo? Isso foi perguntado pela senadora Simone Tebet e agora repetido pelo senador Isalci. A pergunta é o seguinte: o fiscal do contrato, a quem cabe a fiscalização e o cumprimento do contrato para execução do compromisso feito entre as partes, ele pode alterar, como foi o caso da Precisa? Pode aceitar prazo, dose, preço diferentes? É essa a pergunta. Pode ou não pode? Não, não pode. E por que a senhora fez isso? Eu não aceitei nada diferente, apenas em relação ao embarque da vacina, por conta de uma regulamentação do país de origem. Vossa Senhoria sabe informar se o Ministério da Saúde demonstrou, em algum momento, alguma intenção de cancelar esse contrato da Covaxin? Após findado o prazo todo do contrato, né, das parcelas, eu emiti um relatório. Após findado o prazo das parcelas, porque, só para lembrar quem está acompanhando, que eram 20, 30, 45, Isso. 60 e 70 dias. Ao final desses 70 dias... Ao final dos 70 dias... Ao final dos 70 dias, eu emiti um relatório... do óbvio descumprimento do prazo. Eu emiti um relatório... A senhora emitiu um relatório? Emiti um relatório apontando o descumprimento total do contrato. E submeti isso à Secretaria de Vigilância em Saúde para que eles avaliassem a pertinência da continuidade da contratação do ponto de vista técnico, se haveria ainda continuidade. Que data foi essa, senhora? Eu fiz isso recentemente porque eu estava de férias. Dia 23, eu acho, se eu não me engano. Depois que estourou o escândalo, Então a senhora, quando teve a primeira data que não foi cumprida, a segunda data que não foi cumprida, a terceira data que não foi, somente um, senhora. Eram 20 dias, 30 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias, a senhora só foi se manifestar? Não, a senhora tem relatório? A senhora acabou de dizer, no dia 23. Deixa eu falar para os senhores aqui. Presidente, a senhora fez relatório na oportunidade como fiscal. A depoente não está tendo oportunidade de falar, senhor presidente. Eu posso responder? Ela não está se fazendo entender, porque a pergunta mas se não for permitida ela falar, ninguém vai entender mesmo. Não, queremos saber, presidente, é porque são várias perguntas de vários senadores. O relator, o presidente faz 10 perguntas e ela não tem condições de responder uma. Eu perguntei. Dê tempo a ela para responder esse ponto. Que nós entendemos, o seguinte: sabe informar se o Ministério da Saúde demonstrou em algum momento do descumprimento do contrato? Da primeira foi em relação à questão do relatório que ela fez. Essa pergunta é a última pergunta que eu fiz. Foi feito. Em que momento, portanto, houve a intenção de cancelar o contrato? Não, senhor. Quem quer confundir é Vossa Excelência. Não, vocês não vai 10 coisas e não deixa ela responder. Não vai confundir. Ele não vai confundir. Não, é o que Vossa Excelência está fazendo. Não vai confundir. Por favor, a pergunta que eu fiz é uma pergunta bastante objetiva eu perguntei, a senhora só fez um relatório depois de 70 dias, que não cumpriu nenhuma das etapas, nenhuma das entregas. Foi isso que eu perguntei. Eu posso responder? Eu queria que a senhora me respondesse se a senhora fez relatório pontuando as datas que não foram cumpridos os contratos. Sim. Só isso. Sim. No dia 30 de março, eu fiz a primeira notificação à empresa, já apontando o atraso. No dia 30 de março, eu fiz uma primeira notificação à empresa, apontando o atraso que ela se encontrava. Por favor. Posteriormente, foi feito no dia 24 de maio, um ofício por meio da Secretaria de